Antes de mais nada, se pergunte, você é apostador ou você é apaixonado pelo que faz? Não tem certo nem errado, beleza? Porém, na minha experiência, geralmente um perfil leva vantagem sobre o outro, tá? E eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender. Você não tem medo de começar um canal Dark, você tem medo de perder tempo. E tá certo, essa conta sua tá certa. Isso aí nada mais é do que um cálculo acontecendo na sua cabeça automaticamente assim. Será que eu vou jogar, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses da minha vida fora e não vai acontecer nada? Entendeu? Não é preguiça, não é preguiça. É só um cálculo silencioso que ele acontece na sua cabeça automaticamente sem você perceber. E aqui vale dizer uma coisa pra tranquilizar você. O tempo, ele é o único insumo, tá? Que você não recupera dentro de uma operação de canal Dark. O resto todo ele é aproveitado apenas corrigindo um pouco a rota. E só pra finalizar aqui a introdução desse vídeo, o problema não é você sentir isso. O problema é o que o medo está fazendo com você. E esse vídeo vai ser sobre isso. Então, se você, meu amigão, já tem uma operação de canal Dark, já está andando com os próprios passos, esse vídeo não é pra você, beleza? Esse vídeo é pra quem quer tomar a decisão de realmente viver desse mercado. E agora um pouquinho de papo de coach aqui, tá? Porque é necessário fazer... Por favor, paciência. Todo mundo te ensina que o medo ele é uma fraqueza. Que quem tem medo precisa vencer esse medo. Mindset forte, tem que agir, pô. E aqui eu quero inverter isso aqui já de cara, por quê? E é uma das coisas, inclusive, que faz eu gostar tanto desse mercado. Geralmente, quem não tem medo de perder tempo, de arriscar ou algo do tipo, é geralmente quem desiste primeiro. E aí você vai detectar um padrão, né, que provavelmente você já deve ter caído nele, que é o seguinte, que é o curso tratando o seu medo como defeito, tá? E aqui, gente, uma coisa que a gente ensina desde o onboard é que atalho não vence dentro do YouTube, entendeu? Trabalho preguiçoso não vence dentro do YouTube. Essas promessas de, você vai monetizar rápido, você vai fazer tudo no automático, a IA vai resolver tudo por você, mano, não existe, tá? Tira isso da sua cabecinha. Então, basicamente, isso aí que você vê em outros cursos, em outros métodos, em outros criadores por aí falando, não, confia, monetiza rápido, é de boa, a IA resolve tudo. Cara, é nada mais do que técnica de venda. Pronto, acabou. E se você acha que eu tô exagerando falando disso pra talvez, botar o meu método acima dos outros, não. Olha só o que aconteceu com esse mercado. O YouTube corrigiu isso muito rápido, de ponta a ponta, inclusive, tá? Primeiro no algoritmo dele, depois nas diretrizes da plataforma. Conteúdo produzido em massa, reutilizado e sem originalidade, batata, cai. E você pode ver por aí que muita gente que te vendia promessa já, vazou, meu amigo, porque não dá conta de segurar, a régua subiu. E aqui tem uma coisa que eu preciso te pontuar já, que é o seguinte, o YouTube ele não premia a constância, ele premia a constância com qualidade. Então se no final das contas você estiver postando alguma coisa que ninguém assiste até o final, que ninguém tem interesse, que ninguém interage, que seja nos comentários, dando um like, alguma coisa do tipo, mano, o YouTube vai reagir negativamente a isso, entendeu? Quem sobreviveu a essa correção que o YouTube fez, se deu bem, porque começou a tratar de fato o canal dele como uma operação, de forma profissional. Então aqui eu quero puxar um pouquinho da sardinha pra gente aqui da Dark Educação. A gente prioriza a sua sobrevivência, velho. A gente não quer só monetizar na sua entrada. O mais importante pra gente é a sua sobrevivência, a sua jornada nesse mercado, entendeu? Então só pra finalizar esse breve briefing aqui, tá? A gente vai tratar o seu tempo como a maior prioridade, beleza? A gente não quer que você perca tempo aqui. Tá, mas se o medo tá certo, por que ele tá me travando? Porque o medo sem critério, ele vira um loop. Se liga nessa estrutura aqui. Você sente o risco, você busca a informação não fecha decisão nenhuma, justamente porque não tem critério, e o risco continua lá, intacto. Aí você busca mais informação, sente que tá se preparando, mas na estrutura você só tá gerando, entendeu? Igual esse cachorro aqui, ó. E, gente, movimento nem sempre é progresso. Toma aí essa frase de efeito. Aqui na comunidade a gente deve ter mais de 700 alunos, e tem dois padrões de onboard que a gente percebeu nesse tempo todo, que foi o seguinte: o aluno que só quis copiar o método mirabolante do guru, e o segundo que é o apressado técnico. Pô, esse aí me irrita muito, velho. Então o copiador simplesmente confiou em toda a análise que o guru fez, e às vezes até o cara lá teve o mérito dele em acertar uma operação, sabe? Mas ele só fez um passo a passo pra pessoa, entendeu? E a pessoa continuou tentando ali, só que ela não sabe analisar, ela não sabe entender o porquê que às vezes ela tá com baixa impressão, porque que às vezes o vídeo dela não sai do mesmo patamar e por aí vai, entendeu? Então às vezes o cara chega tarde num nicho muito saturado e não sabe como se reinventar, não sabe analisar, não sabe procurar novos nichos, porque ele ficou dependente do cara que vendeu o método mirabolante pra ele. O apressadinho fez validação porca, análise porca,
simplesmente jogou no lixo aí 3 meses da vida dele, editando rápido, achando que escala ia resolver nesse quesito. Ficou na mesma. Então a gente teve um retrabalho de basicamente de fazer com que todo mundo que chegue tenha um onboarding e seja reeducado de como funciona, tá ligado? Então se a pessoa entender que aquilo ali não é pra ela, que ela não vai ter bons retornos de forma fácil, ela simplesmente tem a opção de vazar. Sair. É uma coisa que a gente escolheu fazer, por isso que a nossa comunidade é muito forte. Então a gente sim prioriza, respeita muito o tempo de vocês e o investimento que vocês fizeram para ter esse acesso. É o mesmo princípio desse vídeo, mas aplicado no nosso produto, tá? E aqui eu quero abrir um ponto com vocês de forma pessoal, que eu fui o cara que pensava muito, analisava muito, estudava muito, porém ele não executava no final das contas, entendeu? E isso não é falta de força de vontade, tá? É porque você simplesmente não teve uma estrutura lógica de pensamento para seguir. Você não teve isso até agora. A partir do momento que eu fiz uma lista com fim e prazo, e aqui vai uma coisa que eu quero te tranquilizar. Quase tudo que você faz numa operação de canal Dark, ela é transferível, tá? Então não fica com tanto medo assim também, tá? De perder seu tempo, porque você vai estar aprendendo a lidar com a IA, você vai estar aprendendo a lidar com agentes, você vai estar aprendendo a lidar com edição, com roteiro, com pesquisa, análise, tudo isso é transferível. Se você às vezes errou em alguns pontos, basta ajustar essa rota. E aí, novamente, o que eu falei no início do vídeo, o tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. O resto, você reaproveita. Desde que você entenda o que extrair da tentativa. E agora, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse medo e só para você realmente entender onde eu quero chegar e para você entender que, pô, só me faltava um pouquinho de método para eu poder pensar melhor nas decisões que eu vou tomar em relação até a operação de canal Dark. Existem basicamente 2 medos, entendeu? Que eles são por fora basicamente o mesmo, mas fundamentalmente eles são diferentes, tá? E tem 3 coisas que separam isso e eu vou te explicar agora, começando pela primeira, que é a direção da pergunta, entendeu? Basicamente, um pergunta pra frente, outro pergunta pra trás. Então esse medo bússola, ele vai te falar o que eu preciso entender antes de iniciar, o que eu preciso confirmar antes de iniciar, entendeu? Já a âncora, ela simplesmente vai falar, e se eu perder tempo à toa? Segundo, o que simplesmente cada um faz com essa informação. A bússola, ela consome conteúdo, análise, vê métricas, vê estatísticas pra tomar a decisão certa. A âncora, ela simplesmente faz a mesma coisa, só que ela fica adiando pra ter mais certeza do que fazer, tá ligado? E é nessa que você se perde, é nessa que você entra naquele loop explicado anteriormente. A terceira nada mais é do que o critério de saída, o famoso output, né? Então quando você tem esse medo bússola perfeitamente ajustado, e isso é treinado, tá? Isso é rotina, ninguém aqui é melhor que ninguém aqui é especial. Mas quando você tá com esse crivo ajustado, esse olhar mais ajustado, o medo bússola, ele sabe dizer se você deve seguir por aquele caminho ou não. Já a âncora, ela te dá tipo um pavor difuso, digamos assim, simplesmente por ser um medo sem critério. Você não tá colocando critério ali. Então presta atenção na síntese disso aqui. Medo mais critério é igual a validação, tanto para positivo quanto para negativo. Medo menos critério, paralisação. Você vai ficar parado e vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Então vocês notaram que o critério, né, disso é basicamente o que muda o resultado. E agora presta atenção numa coisa muito importante desse vídeo. Ter medo de perder tempo é burrice. Mas como assim? Você falou que não é, Calma. Tô falando do modo âncora. Você fica com medo de perder tempo, mas se você estiver aplicando as coisas certas, você tá ganhando e adquirindo skill, experiência. O medo bússola, ele é cautela, ele vai te deixar sistemático. Isso não é ruim. Os 2 extremos, eles são burrice. E aqui você lembra do que eu te falei no começo do vídeo, né? Qual que é o seu perfil? E aqui eu vou te falar já de cara, o certo é skin the game, porém, seja sistemático, tenha o medo bússola, porque ele não vai te travar, ele vai só impedir que você saia depositando fichas no lugar errado. E aqui é um exercício muito simples. Se você aplicar isso no YouTube, ele funciona da seguinte forma: se você pesquisou por um certo nicho, o medo âncora, ele vai te falar, pô, isso aqui tá saturado, esse pá que nem rola, hein? A bússola, ela já vai te falar, opa, tem demanda, o nicho tá quente, tá validado, como que eu dobro isso aqui agora pra mim? O problema, e aí isso vem de gente ruim nesse mercado que não sabe o que tá falando, é que você não precisa inventar a roda, velho. De maneira nenhuma. O nicho, ele tá quente, ele tá saturado, porque a demanda já foi confirmada, tá validado. O problema é quando todo mundo faz a mesma coisa. Aí dá ruim, tá ligado? Agora vamos fazer uma coisa mais prática aqui. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, que geralmente eu faço em todas as mentorias, né, que eu e o Raj ministramos, tá? Elas servem pra
você ter sinceridade com você mesmo e saber aonde se corrigir, tá bom? São 4 perguntinhas, você vai responder pra si mesmo e a partir daí você vai se corrigir, tá bom? Vamos lá. Lembrando que não existe resposta certa ou errada, tá? É só pra você saber pra que lado você tá pendendo mais, beleza? Primeiro, quando você pensa em começar algo, qual que é a primeira pergunta que você faz na sua cabeça? Geralmente é o que eu preciso saber antes ou é e se eu perder tempo demais à toa? Segundo, tenta lembrar aí qual foi o último conteúdo que você assistiu relacionado à preparação de um canal Dark, entendeu? A preparação da sua decisão. Aquele conteúdo ali virou uma decisão anotada ou te gerou mais confusão e você quis ir atrás de mais respostas? 3. Agora eu preciso que você complete a frase. Eu desistiria de começar se... Presta atenção no que aparece aí na sua cabeça. Se vier só empecilho do tipo, ai, não vou ter tempo de executar corretamente, ai, a edição vai ser difícil, ai, se os primeiros números não se pagarem, né? Ai, se o nicho estiver saturado, tudo isso você coloca na caixinha da sensação. É nada mais do que sensação. Nenhuma dessas sensações tem algo concreto, algo que seja verificável. Prazo, número, entendeu? Agora, se você consegue completar essa frase com algo que seja verificável, número, data, alguma estatística, aí a conversa já muda de figura. E agora, a quarta perguntinha. Se alguém chegasse em você e te falasse que não tem chance nenhuma disso funcionar com 3 meses, você seguiria usando técnicas de validação? Ou ali já seria o suficiente para fazer você parar e pensar em outra coisa? Eu vivi muito tempo nesse modo âncora. Eu trabalhei a minha vida inteira como editor, vendendo as minhas horas para criadores de conteúdo grandes no YouTube. Acredito que a maioria de vocês já devem ter visto algum vídeo deles, tá? Eu sabia como fazer um bom vídeo, eu sabia como funcionava um bom roteiro, eu sabia como um vídeo viral funcionava. Ou seja, a habilidade eu tinha, tanto que ela pagou as minhas contas a minha vida inteira. Porém, eu passei anos colocando dinheiro só no bolso dos outros, nunca no meu. Se demorar pra começar, se travar antes de começar, fosse problema de habilidade, eu nunca teria travado, tá? Isso se resolveu quando eu troquei uma ideia muito séria sobre isso com o Raj. E ele me fez exatamente esses questionamentos que eu fiz pra vocês. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é um relato real. Ou seja, me faltava apenas critério de decisão. Então agora, se você anotou as respostas que você fez, pensa contigo. Se elas puxam mais pro critério verificável, parabéns, você é bússola, você nem deveria estar assistindo esse vídeo, você deveria estar executando. E a única coisa que você precisa é simplesmente do processo de validação. Agora, se suas perguntas te puxaram para um lado mais de arrependimento, ai, medo bobo, e se eu perder tempo, algo nesse sentido, fica de boa, o seu medo é legítimo, mas eu vou te dar o critério que você precisa agora para seguir em frente. A parada que agora vira mais engenharia, tá bom? A estrutura, né, em volta da emoção que muda agora. E se eu perder meses, precisa virar basicamente o seguinte: eu sigo se eu confirmar tal coisa até tal data, entendeu? Você colocou prazo e um fim. Você colocou deadline nisso. Isso aqui que vocês estão vendo na tela agora é basicamente os 4 olhares que a gente usa antes de começar qualquer operação de canal Dark aqui dentro da Dark Educação, beleza? Cada olhar basicamente ele vai ter um corte numérico e um veredito. Muito simples. Vamos lá, olhar 1 sem enrolação. Existe vídeo dos últimos 30 a 60 dias que rompeu a base do canal ou do nicho? Demanda viva. Olhar 2. Simplesmente a média dos players, né? Dos creators que estão ali. Você vai pegar os 5 canais mais fortes do seu nicho, os últimos 10 vídeos de cada, e vai calcular a média de views dividida por inscritos. Deu acima de 1 para 1, o algoritmo tá empurrando esse nicho específico para fora da base, tá? Terceiro olhar, que é a frequência. O cara posta todo dia, ou tipo assim, dia sim, dia não, e tá performando, é porque a demanda tá gorda, tá? Porque a demanda tem gordura e aguenta volume. Tem mais espaçamento de dias, né, entre postagem, tipo assim, pô, o cara posta toda semana, posta, sei lá, todo mês, de mês em mês, e ainda consegue muita view, a demanda praticamente vai estar faminta e a oferta vai estar bem escassa. Olhar 4, e aqui pra mim é o mais importante deles. Tem algum canal com mais ou menos 10 mil inscritos, tá passando ali os 100 mil views? Isso mostra que o algoritmo tá entregando pra quem não é inscrito. Ou seja, a porta tá aberta pra canal novo. Vem. As 4 deram ok? Ótimo. Faz a dobra de nicho e manda bala, velho. Vai fazer sua dobra e vai pro teste. Você entendeu agora que aquele medo seu não era tão bobo e só te faltava um método exato? É só isso que transformou basicamente o método âncora e o método bússola. Esse vídeo podia ser até mais curto, tá? Falar bem real. Então sim, gente, não é sorte, é critério, método e eles existem, tá? A parte do teste agora, ele vai funcionar em camadas. Ele tem critério, mas vai funcionar em camadas. Vamos lá. Vamos colocar deadline nessa parte do teste também que você vai precisar. Teste de 10 vídeos, no máximo. 1000 views por vídeo é
é o piso da competência. Abaixo disso, esquece. Se você não tá clareando pelo menos 10 mil views de forma consistente, provavelmente o nicho não é o problema, tá? E aí você vai precisar olhar o seguinte: embalagem, formato, conta fria, entendeu? Tenta resolver e mudar isso antes de culpar o nicho, beleza? 3 mil views orgânicas num vídeo é piso de tração. Basicamente, o algoritmo entregou pra fora da sua base ali de inscritos e o nicho vai começar a te puxar. Agora, desses 10 vídeos, nenhum tá cruzando essa barreira de 3 mil e você tá fazendo as coisas de forma correta, a execução padrão do formato, embalagem, a sua conta do Gmail é boa, né? Aí sim você precisa reavaliar a sua análise. Porque só pra referência, quando tudo se alinha, né? Tá tudo certo, um hit de verdade, ele passa facilmente aí seus 100 mil views, tá? Agora vamos lá, o movimento que você vai fazer assim que você sair desse vídeo aqui, beleza? Ele vai te levar basicamente 5 minutos. Se você se viu com um pensamento âncora naquele teste lá de 4 perguntas que a gente fez, você vai precisar formular uma frase e ela vai ser seu guia, tá? A minha basicamente é essa aqui. E eu uso pra tudo. Faça a dobra, posto até 10 vídeos com deadline. Sigo se pelo menos um deles romper 3 mil views de forma orgânica, com a conta já aquecida, tá? Temperada. Se nenhum passar de 1000 de forma consistente, o problema pode ser formato e embalagem, ou conta. Não o nicho, tá? Ainda não culpa o nicho. Se passar de 1000, mas durante 10 vídeos, se nenhum passar de 3 mil, aí eu preciso reavaliar a minha análise de nicho. E lembrando, isso aqui não é só análise de canal, tá? Isso aqui é algo para fazer você fugir daquele loop que você tinha antes, entendeu? A partir do momento que essa frase tiver já automática com você, toda a informação que você for consumir, ela vai precisar ter um critério para validar, tanto para positivo quanto para negativo. E agora, finalmente, o seu medo ele vai ter uma data, né, para poder te dar um veredito. E agora o último hábito que você precisa para fechar isso aqui de vez. Todo o conteúdo que você consumir a partir de agora, depois desse vídeo que você tá assistindo aqui, ou ele vai fechar um critério para você, ou ele simplesmente não valia o seu tempo. Agora é o seguinte, eu passei o vídeo inteiro te empurrando para uma coisa só, tá? Que é validar. Link na descrição, você vai poder baixar esse autoteste, tá? Você vai fazer ele e você vai entender. Pode parecer besteira, gente, mas sério mesmo, confia em mim que isso aqui vai te ajudar muito, tá bom? Faz o autoteste, após isso você vai com outra cabecinha para dentro do YouTube fazer as suas análises, beleza? Obrigado por ter assistido, deixa um like, se inscreve aqui no canal, mande comentários, sugestões de vídeo, dúvidas que vocês queiram saber, tá bom? E vamos pra cima, é só o começo.